Lelelto na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Usyk, um rival dos Black Disciple e do King Von, que é dado como imortal lá por Chicago. E se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. O Usyk hoje em dia ele é uma lenda, ele tá vivo até hoje e ele é um dos únicos sobreviventes da guerra dos Gangster Disciple contra os Black Disciple, o 7 STL contra o 7 de O-Block. E mesmo que ele seja odiado por lá até hoje, ele era de O-Block, ele morava lá em O-Block antes mesmo de ser chamado de O-Block. O irmão dele era o Big Mike, ele era fechadão com os Black Disciple e tinha respaldo por lá, ele era tipo conhecido lá. E mesmo assim, o irmão dele sendo Black Disciple e ele morando lá, ele ainda andava com os Gangster Disciple, tava começando a colar com os GD. Ele colava com os STL, que é um dos 7 mais fortes lá dos Gangster Disciple. E ele tava colando com o FBG Duck e com o Tuka, que também era dos STL. E são um dos manos mais conhecidos até hoje, que estão mortos. Depois de um tempo, o Usyk tava sendo espichado lá de O-Block, porque ele tava colando com os malucos, colando com os Gangster Disciple. Tirando que ainda rolou uma parada por lá. Um Black Disciple acabou morrendo baleado, era o Reezy. E os Black Disciple jogaram toda a culpa da morte dele pra cima do Usyk, falando que o Usyk que matou ele. Porque eles nem sabiam de certeza, e na época o Usyk tinha tipo 14 anos, entendeu? E o maluco já era muito mais velho que ele. E o Usyk acabou sendo espirrado de lá, nem o Big Mike, que é o irmão dele, conseguiu proteger ele disso aí. E o que que deu? Ele foi espirrado de lá de O-Block e foi pras áreas do FBG Duke. Ele já tava colando com os malucos mesmo, e ele ficou fechadão mesmo com os Gangster Disciple, se afiliando aos STL. E aí ele já tava fechadão de vera mesmo, virando um dos maiores rivais dos Black Disciple. Mesmo que ele não tenha matado o Reezy, pros Black Disciple ele matou. E ainda mais ele tava confirmando isso, entrando pros STL, pros 7 dos Gangster Disciple. E eles já estavam se matando há um tempo, essa guerra já tinha estourado, mas não tava tão cruel assim. Só que o que deu? Um tempo depois disso aí, do Usyk ter se mudado lá pras áreas dos GD, o Usyk foi lá nos Black Disciple e derrubou um menor de lá, que o nome do pivete era o Peyton. E esse Peyton, ele era um dos melhores amigos do King Von. E o King Von ficou indignado, ele queria vingança pra cima do Usyk. King Von fez o quê? Queria fazer ele pagar com a mesma moeda. King Von foi tentar derrubar o primo do Usyk, que era o Model. O Von pegou o Model moscando com outro primo dele e aplicou pra cima deles, atirando no Model. O primo do Model, que tava com ele, que é o Miles, tentou ajudar o Model, mas tomou também. O Model não aguentou e morreu, e o Miles conseguiu ficar baleado, mas viveu. E aí, depois que o Von matou o Model, o Usyk ficou doido, ele ficou mais indignado do que ele já tava. O Usyk começou a discutir com o King Von no Twitter, um ameaçando o outro. O Usyk falou no Twitter que tava na loja de bebida e o Von passou olhando pra ele e não fez nada. E botou lá no Twitter isso. E o Von foi lá e respondeu, falando que voltou lá e o Usyk não tava mais lá, tinha corrido dele. Eles ficaram falando mal um do outro, falando um que ia matar o outro, se ameaçando. E essa treta ficou tipo um tempão ainda, eles se ameaçando direto pela internet. De vez em quando morria um de um lado, um do outro, e tava seguindo nisso. E chegou uma hora que os dois foram presos, o King Von rodou e o Usyk também rodou, na mesma época assim. Em 2014, o Von foi pra uma festa lá na La Salle Street, um bairro lá em Inglewood, em Southside. No meio dessa festa, um pivete que era o Malcolm Stuckey e os mano dele foram pra cima do Von e começaram a testar ele, tipo, cobrando ele. E o Von não fez nada, porque ele tava sozinho, e ele só saiu fora. E chamou logo quem? O Big Mike, o irmão do Usyk. O Von e o Big Mike chegaram lá na festa, aplicando pra cima dos caras que foram cobrar ele, e derrubaram esse Malcolm Stuckey, que é o pivete que foi cobrar o Von. Os outros que tava com ele tomaram o tiro, mas conseguiram fugir. A polícia chegou lá e descobriram e jogaram tudo nas costas do Von e do Big Mike. Era 2 acusações, de homicídio e de tentativa de homicídio. E eles ficaram presos um tempo ainda lutando com esse caso. Enquanto isso, o Usyk também estava sendo fichado, só que em outra situação. Ele foi pego por porte ilegal de arma, aí já era um bagulho mais leve, se liga? Pra piorar o caso do Von, o Big Mike tava querendo começar a cooperar com os cana. O Big Mike tava escarrando o Von, falando que o Von foi o que deu o último tiro que matou o Mike, tipo, o tiro pra finalizar. Big Mike logo tentando tirar o dele. Só que no último minuto, o Big Mike preferiu ficar calado, em vez de escarrar o Von, porque ele sabia que se ele escarrasse, quando ele saísse, os Black Disciple ia pegar ele, se liga, por ter escarrado o Von. Nenhuma testemunha apareceu para testemunhar contra o King Von e ele não tinha nenhuma prova concreta contra o Von. E o Von conseguiu escapar desse caso. Já o Big Mike não deu a mesma sorte não, ele tomou 28 anos de prisão.
Só que o que aconteceu foi que enquanto o King Von tava preso, o Usyk já tava solto, porque o Usyk rodou por porte ilegal de arma, já o Von rodou por homicídio, é um bagulho mais doido. E o Usyk tava solto e ele fez um diss pros pivetes lá de O-Block enquanto tava solto. E ele citava, tipo, um monte de gente de O-Block, falando mal até dos mortos, tirando onda. E do mais recente era o HQ, que era um Black Disciple lá de O-Block, que morreu levando um atentado dos Gangster Disciple, da tropa do Usyk. O nome da música é Computer Remix. O Usyk tira onda da morte desse pivete aí, o HQ. Na música ele também falava que ia pegar o Lil Durk e o Edai de bala. Tipo, ameaçando de vera mesmo os pivetes de O-Block, citando o nome e tudo. A música estourou lá em Chicago, o Usyk tava tipo sendo o inimigo número 1 de O-Block, por causa que a música tinha estourado e tava todo mundo querendo a cabeça dele. Só que o Usyk era malandro, ele era esperto, ele botava pressão pra cima dos Black Disciple, mas tipo, ele não moscava na rua, ele ficava de boa, tava sempre resguardado pra não ser derrubado. Só que aí os Black Disciple pensaram em o quê? Como é que eles iam afetar ele? Derrubando alguém próximo dele. Foi aí que eles foram atrás do Dusky The Man. O nome parece com o dele, mas não é o mesmo não, é Dusky. Que também era um rapper e tinha feat com o Usyk, eles eram fechadão e era amigo próximo. O Dusky era um Gangster Disciple também, mas de outro set, ele era da MOB, que era um set Gangster Disciple aliado do set do Usyk. E os BD foram pra cima desse Dusky e conseguiram derrubar ele, pra afetar o Usyk e os Gangster Disciple. E pra vocês verem como o bagulho lá é doido, a morte desse Dusky foi vingado em menos de 24 horas, bateu até recorde de vingança. Foram lá na caça do Aldo, que era um membro dos 600, que é um set do Black Disciple. Esse Aldo aí tinha postado na internet zoando a morte do Dusky, dando a entender que ele estava envolvido, se entera? Aí os Gangster Disciple, como? No ódio não perderam tempo não, foram lá derrubar ele e conseguiram. E aí vocês acham que não dá pra piorar? Mas dá, o bagulho fica mais doido ainda. Ia rolar o enterro do Dusky. Como ele era um rapper e ainda era um Gangster Disciple, ele era tipo muito conhecido por lá. Os pivetes que era Gangster Disciple tudo curtia ele, era fechamento com ele. E sendo assim, geral ia colar lá, geral dos Gangster Disciple ia aparecer pra ver ele uma última vez, se entera? A maioria ia colar e os principais membros dos Gangster Disciple ia estar lá. Ou seja, era a hora certa pro Black Disciple chegar lá e ele sabia disso. E pra vocês verem como o King Von era o capeta em pessoa, o bicho era doido. Ele ligou em chamada de vídeo pro Usyk um dia antes do funeral, falando que ia ter uma surpresa pra ele. E o bagulho fica mais doido ainda quando eles dois ficam tipo rindo um pro outro, se ameaçando, como se ele fosse amigo. Quem vê isso aí e não sabe que eles são inimigos, acha que eles estão brincando, tá ligado? Tipo, eles ficam rindo um com o outro na ligação. One of y'all was my boys, we got all goofies over there. I ain't tell you what to do it tonight on What y'all off the courage? What made y'all do it tonight? Listen, we gon' surprise. It's time about tonight. We gon' surprise, bro. E quando chegou o dia do funeral, geral do Gangster Disciple sabia que podia estourar um atentado ali a qualquer hora, a qualquer momento. E os Black Disciple foram no funeral e ficaram do lado de fora só nas intoques, esperando a hora certa. E o Usyk, que nunca moscava pra não morrer, deu a maior mancada da vida dele e foi logo fumar um cigarro do lado de fora. Foi aí que os Black Disciple viram logo a oportunidade de derrubar ele. 4 malucos encapuzados colaram nele atirando. O Usyk tomou tiro na cabeça e mais 5 caras que estavam saindo do funeral na hora também tomaram tiro. E por incrível que pareça, ninguém morreu. Até o Usyk, que tomou tiro na cabeça, conseguiu ficar vivo. Esse lance entrou pra história, porque tipo assim, os caras deram um atentado logo no funeral. Parou Chicago, isso aí virou tipo o assunto do momento. Uns falavam que foi desrespeito e outros falavam que tipo era o único momento que dava pra pegar ele. Então eles fizeram certo. Ficaram essa discussão aí dos dois lados e até quem não era envolvido ficava discutindo isso. E o Usyk, mesmo que tenha ficado vivo, ele não conseguia andar e nem falar. Ele tava sequelado. Ele teve que passar um monte de mês no hospital se recuperando. E mesmo com todo esse bagulho doido aí, a guerra não acabou não, só aumentou as paradas. O Von continuava zoando o Usyk na internet, ficava falando que o Usyk, depois que foi baleado, parou de ameaçar ele na internet, tipo, parou de falar do Von. O Von até falou que depois que ele foi baleado ele não era mais o mesmo, e ainda tirou onda numa música, dizendo que ele tava lerdo por causa do tiro na cabeça. Rest in peace, nigga. Shoot up bad buddy that's outside. Bet Wooski feel this one. I bet Wooski still twitching. He changed something different. O
O Usyk tava em recuperação e não tava postando mais nada, ele tava tipo na surdina. Só que o FBG Duck continuou postando ameaça pro Von e pros malucos de O-Block. Ele postava direto diss em música e também tipo no Twitter. Até o dia 4 de agosto, que o FBG Duck foi comprar um presente pra namorada dele, plena luz do dia, em uma das avenidas mais movimentadas de Chicago, e os Black Disciples chegaram lá pra dar um atentado nele e conseguiram derrubar ele. Ele nunca esperava que ia sofrer um atentado ali, era logo um canto de rico, cheio de câmera, polícia passando direto. E uns meses depois, como vocês já devem saber, o King Von morreu baleado lá em Atlanta, brigando com o Quando Rondo. O Liu Tin, que é o irmão do Quando Rondo, atirou nele no meio da briga e acabou matando o Von. E depois que o Von morreu, o Usyk apareceu, já tava mais recuperado da bala na cabeça. Ele abriu uma live no Instagram. Von couldn't get out of there. He got his shit splat right there in the middle of the street. His men couldn't even get him up. So stop talking about duck and all that other shit. Y'all that dumb. O Usyk ainda não estava recuperado 100%, mas ele já estava mais sossegado. Com o Von morto era uma preocupação a menos para ele. E o único que tinha sobrado que ainda estava fazendo diss era o Lil Durk. O Lil Durk ainda fazia diss pros Gangsta Disciple, até citava o FBG Duck na música, falando da morte dele. O Lil Durk também falou numa música que acertaram a cabeça do Usyk e ele ficou vivo, mas que o corpo dele estava fudido por causa disso. He survived one to the head, but it fucked up his body. You think he off for A to red the way that nigga nodded? Tirando onda da sequela dele, porque quando ele foi baleado, depois ele não tava conseguindo andar e nem falar, até ele se recuperar. E eu acredito que hoje em dia ele ainda não esteja 100%, então eu acho que ele ainda tá se recuperando. O Usyk virou uma lenda viva lá por Chicago e o nome dele é respeitado até hoje. Ele tem respeito até em cima dos próprios Black Disciple, que quer a cabeça dele mais que tudo. Por quê? Porque ele é um sobrevivente dessa guerra. Tipo, todo mundo foi dizimado, geral foi derrubado. E praticamente 80% dos dois lados morreu. Essa aí é considerada praticamente a maior guerra de gangue lá de Chicago. E quem morreu nela é considerado uma lenda. Aí tu já imagina aí quem ficou vivo. A guerra dos STL contra os pivetes de O-Block ainda continua. Os Gangsta Disciple contra os Black Disciple. O set deles era o que mais se matava na época e hoje em dia deu uma acalmada, porque a geração deles todinha ou morreu ou tá presa, e os que estão vivos estão se resguardando. E o vídeo foi esse, só pra tá falando aí pra vocês do Usyk, a lenda lá de Chicago, pivete é imortal, é tipo Lil Reese dos Gangsta Disciple. E se tu gostou do vídeo, se inscreve aí. Geral chega aqui no vídeo, vê o vídeo todinho e não se inscreve, se liga, isso aí é mó paia. Então se inscreve aí, deixa o like e tamo junto, tamo junto.